O título desta mensagem é A Busca da Comunhão com Deus e a busca da comunhão uns com os outros. Está dentro do tema. A Bíblia, desde Gênesis, desde aqui do início, até o fim, Apocalipse, mostra o apaixonado desejo de Deus de se aproximar de nós, mais do que nós desejamos nos aproximar dele, muito mais. Deus verdadeiramente anseia por cada um de nós. Ninguém falou amém. Eu queria falar um pouco agora sobre o amém. O amém confirma e transfere aquela palavra para o seu coração e o teu anjo anota. Amém não é uma palavra pentecostal. Você que não é pentecostal pode falar amém. E ela já é pequenininha, que é para não atrapalhar a pregação. Você fala amém e pode falar assim, amém. E há uma confirmação extraordinária. Eu tenho essa experiência. De 32 igrejas, nós fomos para mais de 100 num ano, com os nossos améns. Deus verdadeiramente anseia por nós. Veja Tiago 4:5 que fala assim, Tiago 4:5. Ou supones que em vão afirmas a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. O Espírito Santo que habita você tem ciúme, está aqui escrito, tem ciúme pela presença de Deus em nós, se nós não estamos buscando como devíamos. Este anseio de Deus por nós tem sido a saudade. Eu vou te falar, o anjo não veio porque está cansado. Essa palavra não tem em espanhol, não tem em inglês, não tem em nenhuma língua, só tem em português. Aí eu posso traduzir com a palavra que só tem em português o que é que Deus sente por você. O que Ele sente? Saudade. É a única palavra no mundo que expressa realmente o significado do grego. O desejo, o anseio de Deus por nós, nós podemos dizer que Ele tem saudade quando a gente deixa de se relacionar com Ele. As primeiras palavras de Deus após a queda não foi de forma nenhuma de julgamento ou de condenação a Adão. Deus sabia que Adão e a sua companheira, em consequência da queda no pecado, estavam se escondendo dele. Criados à imagem e semelhança de Deus, agora eles fogem da sua presença. Exemplo impressionante da pavorosa consequência da queda do homem no pecado. Isso por não falar em Caim, que quebrou a comunhão com o seu irmão matando. E que Deus foi a ele e também perguntou, cadê Abel, Caim? São exemplos impressionantes da pavorosa consequência do homem no pecado, na caída do pecado. Adão tinha aprendido a andar com Deus no jardim, toda tarde, todos os dias. Se encontravam
mas Adão afastou-se. Esta tem sido a angústia. Esta tem sido a angústia de Deus em todas as épocas da história. Um povo que não deseja conhecê-lo em resposta ao seu grande desejo por nossa companhia. Apenas 2 homens no início da Bíblia, no início das Escrituras, no começo da palavra, agiram nesses termos: andou com Deus. Andou com Deus. Enoque andou com Deus. Noé andou com Deus. Só 2 homens. Eu não sei como foi que Enoque aprendeu a andar com Deus. E a Bíblia não explica como é que é andar com Deus. Quando Deus me falou aí no lago, e me deu uma pancada chamando a minha atenção, e eu falei para ele: o que o senhor quer? Ele falou: ande comigo. O que é andar com Deus? Não tem explicação. Eu acho que Enoque procurou o tataravô dele, que era o Adão, e deve ter conversado, porque Adão andou muito com Deus às tardes, enquanto ele não tinha pecado. E ele aprendeu. Agora, como é que você vai aprender? Com a sua própria experiência. Cada um deve ter a sua experiência pessoal para aprender a andar com Deus. E Ele andar com você. E é o que Ele mais deseja. Obrigado. Esta frase, andou com Deus, sugere comunhão. Em vários aspectos, nos quais a Bíblia insiste muito. Anda na minha presença, Deus fala. Toda palavra, estudei muito. Anda na minha presença. É o que Ele mais quer. Enoque andou com Deus. Noé andou com Deus. Nós testemunhamos, depois desses 2 homens, que Abraão também recebeu a Deus pessoalmente. O Senhor apareceu a ele e disse-lhe em Gênesis 17:1: eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. Este convite é estendido novamente a Isaac e a Jacó. Antes mesmo do nascimento de Jacó, Deus disse, isso está em Romanos 9:13, Ele disse o seguinte: amei Jacó. Ele nem tinha nascido. E Ele já tinha amado Jacó. Pensa em você. Amei Jacó. Deus se dedicou a Jacó como se dedica a você hoje. Como se dedica a cada um de nós hoje. Por que que Ele se dedica a nós? Porque nós fomos comprados e Ele pagou o preço, abrindo mão do seu Filho amado, que pagou o preço que você não calcula a quanto chegou. Ele te comprou e você está pago. Ele pagou com o sangue do Filho dele. O sangue do Filho amado dele. Ali naquela cruz odionda ali. Você está pago. Você pertence a Deus. É por isso que Ele se dedica a você. Porque você é dele. Que pena que a maioria dos irmãos de nossas igrejas não entendem. Mas vocês entendem. E vão fazer com que outros entendam. Nós somos
propriedade exclusiva de Deus. Ele é o nosso dono. Quando Jacó dormiu, fazendo de uma pedra o seu travesseiro, ele sonhou. E diz a Bíblia: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Vou repetir. Quando eu não durmo com travesseiro, quando eu viajo, que não se adapta, eu lembro de Jacó. Ele chegou a dormir num travesseiro de pedra. Então a gente pode dormir num qualquer travesseiro. Aí eu durmo. Ele dormiu ali. E ele nem sabia que Deus estava ali. Depois ele fala, esse lugar aqui, eu nem sabia que Deus estava ali. Às vezes você nem sabe que Deus está aqui. Às vezes você nem sabe que Ele anda com você. Às vezes você nem sabe o que você devia saber. E fala amém. Amém, eu preciso saber. O que é que eu não sei? Que uma conexão divina revelada entre Deus e o homem, um relacionamento em mutualidade de Deus com o homem e do homem com Deus, está representada nessa dormida aqui do Jacó. Dormindo na pedra, Deus o acorda, e ele teve essa revelação que eu falei ontem. Deus está presente e os seus anjos estão aqui descendo, nos ouvindo, para ver o que está se passando na igreja, subindo, descendo, levando as nossas orações como incenso à presença de Deus. É um relacionamento estabelecido por Deus com o homem e do homem com Ele, nesse extraordinário sonho com essa escada em que os anjos usavam para estar com o homem e estar com Deus. Louvado seja o Senhor. Diante da apatia que está tão presente na igreja evangélica, e eu não vou falar o que o pastor Ivênio Santos, lá de Belo Horizonte, falou há 3, 4 domingos aqui. Não vou ter coragem de falar. E a Neide falou, fala. Ele disse, a igreja evangélica no Brasil é um fedor. Quando devia ser um cheiro agradável. Quando devia ser um perfume maravilhoso. Eu tenho um perfume que é o melhor do mundo ali no meu banheiro. E meu neto já achou. E ele falou, escuta aquele perfume ó, fica tranquilo porque eu comprei 2 lá em Nova York. Um maior, o menor. O menor é para você, não vai acabar com o meu perfume lá. Porque ele acaba. Porque perfume é perfume. E você é o perfume de Cristo. É o cheiro agradável que entra na sua e alegra o seu coração. Infelizmente, muitas igrejas, eu falei ontem sobre algumas igrejas que estão realmente fedendo. Diante da apatia que está tão presente na igreja hoje, foi exatamente com o que Jesus lidou em sua mensagem para as igrejas da Ásia. E nós ouvimos suas palavras em Apocalipse. Olha, eu estou agora lá no fim. 3:20. Presta atenção. Eis que estou... É Jesus quem está falando. 3:20 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que Jesus está falando aqui? Tem muitos pastores que pregam isso erradamente, pensando que isso é para converter incrédulo. Isso aqui é para a igreja. Isso aqui é para a ovelha. Por quê?
Jesus já não está dentro de muitas igrejas aí. Se ela não cheira bem, ele já saiu. E ele está implorando. O que ele mais quer é estar com a igreja. Eis que estou à porta da tua alma. Ele está falando para os crentes que têm falta de paixão por Deus, como ele tem paixão por nós. Note que ele fala, se alguém ouvir, porque tem gente na igreja que não mais está ouvindo. E esses dias eu disse para a igreja, Deus vai abençoar essa manhã pela palavra àqueles que ouvirem, porque Deus só fala para quem ouve. E aí Jesus está falando aqui, se alguém ouvir, o que nos impede de ouvir, irmãos? E o anjo conversando comigo várias vezes agora, depois que chegou, ele disse, é o sistema mundial. Esse sistema de fora está influenciando a igreja de dentro. O cifrão é a primeira coisa. O dinheiro. Cuidado. O que impede a igreja de ouvir? A nossa alma que já anda satisfeita com muita coisa que o mundo nos oferece. Jesus disse que se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta da sua alma, ele entrará e ceará com ele. Jesus servirá o pão da vida para o crente. Para a sua alma ele entra, porque ele é o pão da vida. E ele quer te alimentar. Uma outra tradução diz o seguinte desse texto: se você escutar o meu chamado e abrir a porta, eu entrarei e compartilharemos uma refeição como amigos. Vejam, ele não está comendo jamais com muitos crentes. Ele está implorando, chamando aos que ouvem. Vejam, naquele tempo, muito mais do que hoje, uma refeição junto, uma refeição compartilhada, significava um alto nível de intimidade pessoal. Eu, com Neide, sabemos disso por experiência. Neide, com a idade que tem, que eu não preciso contar para ninguém, e depois de operada do coração, ela continua se esforçando para que todos os sábados, pelo menos, nós todos da família estejamos juntos em torno da mesa da nossa casa. E com uma comidinha sempre boa, especial, cheia de amor, de atenção para acolher essa família maravilhosa que nós temos. Porque nós dois sabemos a importância que tem para a comunhão nossa com a nossa família. O comer junto. Eu estava em Brasília lá com o Henrique, Felipe Henrique, e a Neide me telefonou, eu estou aqui em São Paulo, diante de uma mesa que nós precisamos. Você permite, me autoriza a comprar? Que mesa é essa? É uma mesa que você come em 2, 3, em 4, 5, 10, 12. À medida que tem gente, ela vai esticando. Se você acha, ela comprou, pagou e a mesa está aí. Se você quiser vir comer na minha casa, mesmo que você saiba que já tem 10, pode vir que vai ter espaço. Mas me avisa, porque senão a Neide fica brava. O grupo que chegou de Guarulhos e da Argentina, chegou anteontem, comeu na minha casa. E coube todo mundo. Por que eu estou falando isso? A importância de você comer junto. A importância para a intimidade pessoal com a pessoa, com a família, com alguém, com amigo, com o vizinho.
para um relacionamento inicial, para você fazer discípulos. Ao comermos juntos, irmãos, nós abrimos o nosso coração e nos tornamos íntimos. Por isso Paulo recomenda, presta atenção, para não comermos com alguém que se diz irmão e é impuro, e é maldizente, falador, fofoqueiro, beberrão, vive no pecado. Está escrito aqui no 1 Coríntios 5,11. Com esses, nem sequer comais. Hoje, irmãos, o homem está salvo, mas ele não está faminto, nem sedento por Deus. A gente percebe crente que está muito mais sedento por negócios, por ganhar dinheiro, por ter um carro tão grande, bonito, uma casa. Isso não é mal, mas isso não pode estar na prioridade de um crente que foi comprado pelo sangue de Cristo. Ele se contenta com pouco. Tem crente que se contenta com pouco. E Jesus morreu para remover o véu que nos separa da presença de Cristo, de Deus. Por essa razão o salmista exclama, Salmo 84, 1:4. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Isso aqui é linguagem do Velho Testamento. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Tabernáculo, o que é? Lugares para morar. Quer dizer, seria assim, quão amáveis são os lugares para morar com Deus, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, diz o salmista, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Linguagem antiga do Velho Testamento. Hoje já é diferente, mas isso é uma poesia que tanto inspira a nossa comunhão com Deus. A presença de Deus conosco e nós com Ele. Quão amáveis são as moradas de Deus. O que significa aqui? Eu achando aqui de novo onde está. Onde é que eu estava? Que eu li esse texto, está aqui em cima. O salmista declara que ele desejava estar na presença de Deus. Linguagem do Novo Testamento. Deus não tem casa mais, como eles buscavam a casa. A casa de Deus hoje definitiva é você. Então você não inspira mais pela casa, porque você tornou-se a casa. O que você quer é continuar a morada do Espírito Santo em você. A presença de Deus em você. A manifestação, não é do poder de Deus só. Não é manifestação da glória de Deus. É a manifestação da presença real, da pessoa de Deus em você. Eu vou fazer a diferença. Eu estou aqui orando nessa estrada, logo depois que Deus recolheu a minha neta Thaís. Estou orando aqui, antes do culto aqui, andando para lá, para cá. De repente o inimigo me ataca e diz assim, você ainda vai pregar? Você ainda tem coragem? Você ainda prega sobre esse Deus que matou tua neta? Você vai pregar? Você tem coragem? Para de fazer oração, ele não te atende. Quantas vezes você orou por ela aí nessa estrada? E ele levou. E quando eu cheguei na porteira, eu já não podia mais pregar, não tinha mais condições. Aí eu parei na porteira
E olhei para cima e falei: Senhor, eu não sei o que é a tua glória. Eu sei por ensinamento da tua palavra a extensão do teu poder. Mas eu não tive como o teu servo Moisés teve, aquela revelação da tua presença naquela sarça ardente. Que ele quis ver porque não, queimava e não consumia. Eu não vi nada disso. Mas agora o Senhor viu, eu estou sendo atacado, eu não vou pregar mais. Agora, eu preciso ver, eu preciso saber, manifesta a tua presença real. Ou na tua glória, na tua unção, que eu não sei o que é, se é fumaça, se é nuvem. O que eu preciso agora é de que o Senhor atue pessoalmente na minha vida. E daquela hora em diante, diabo nenhum vai me impedir a pregação. Porque ele realmente, pessoalmente, se manifestou diante de uma situação negativa que a igreja está sendo tentada por esse encardido que já perdeu e esperneia e que quer atacar as boas igrejas. Bem-aventurados, diz o salmista, na linguagem do Novo Testamento são aqueles que habitam na presença de Deus. Este deve ser o alvo daqueles que amam a Deus. E ontem nós ouvimos, a primeira coisa nossa é amar a Deus sobre todas as coisas. Amamos a Deus? Pergunta. Amamos a Deus? Realmente amamos a Deus? É a pergunta dessa manhã. Então, se amamos, devemos estar famintos, devemos estar sedentos. Não precisamos de um ataque do inimigo para ter essa fome da presença de Deus. Porque nós amamos a Deus. Ele está em primeiro lugar da nossa vida. Em tudo ele é posto pelo verdadeiro cristão como nós em primeiro lugar. É o que Moisés sentia e o povo que ele conduzia não sentia. Qual era a diferença? O Bilão conta a história de um cachorro, que eu não lembro bem, agora veio na minha cabeça. Um cachorro tem um cachorro que saiu para caçar e ele vê a lebre. Aí ninguém mais muda enquanto ele não pega a lebre. Agora o cachorro que não viu a lebre pode insistir, porque ele está sempre querendo desistir. Sempre querendo desistir. Por que veio isso aqui agora? Não sei por quê. Porque qual a diferença entre Moisés e o povo que ele conduzia? Moisés viu Deus na sarça, teve comunhão com ele, foi para ver por que a sarça queimava e não terminava de queimar, porque Deus estava lá. E o povo não. Aí, quando Deus chamou Moisés e chamou o povo falou: não, você vai, nós não vamos, porque nós estamos com medo de ver ele e nós morrer. Você vai e depois conta para nós. Tem crente na igreja assim: você pastor, você quer o pastor, você quer o líder, vai, faz e nós vamos ouvir você. Não. É uma experiência de todo o povo de Deus, de cada um do povo de Deus. Senão você vai fazer como o povo fez, um bezerro para adorar no lugar de Deus. E tem crente que hoje nas igrejas evangélicas que não fizeram bezerro, mas não estão mais adorando verdadeiramente ao seu Deus. É ou não é, gente? É ou não é? Fala aí pro irmão. É ou não é? Ó, não é conosco. Não é, olha, eu não marquei a hora agora aqui. Tem paciência. Nós precisamos hoje, como Moisés. Vejam o que Moisés fala. Se a tua presença, está falando para Deus, se a tua presença não vai comigo,
não nos faça subir desse lugar. Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Não é por isso que nós somos separados desse povo do mundo? Se ele anda conosco, se ele, Moisés está dizendo, né? Se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair daqui, eu e o teu povo. Não nos faça. Não é porventura, ele pergunta, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Ele fazia questão da presença. E hoje a gente faz primeiro, para depois ver se Deus está presente ou não. Veja antes. Precisamos, como Moisés, buscar uma intimidade, uma comunhão viva com o nosso Deus. É exatamente a sua presença que nos distingue e nos torna abençoados, como o povo do mundo não. E Deus nos diz no Salmo 27:8, ao meu coração me ocorre, busque a minha face. Deus está falando, ao meu coração me ocorre, busque a minha face. E a resposta do salmista, buscarei, pois, Senhor, a tua face. Responde o salmista, o mesmo Deus está dizendo hoje a nós, presta atenção, ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. E vocês estão respondendo, buscaremos, pois, Senhor, a tua presença. Buscaremos sempre estar em comunhão com o Senhor. Temos também de buscar comunhão, agora muda, uns com os outros. E aí fica evidente, mais claro, se nós estamos vivendo em comunhão, ou se estamos, na nossa igreja local, com crise de comunhão. Para você saber bem o que é crise, você pega um boletim que está lá, na primeira página tem um resumo de que é uma crise de comunhão na igreja local. Aqui também de vez em quando tem, só que está acontecendo milagres. Uma família sentando lá, a outra aqui. Irmãos biológicos, um contra o outro. De repente o milagre acontece, as famílias se juntam. Um irmão lá atrás com outro irmão ali. No negócio, se separaram. Se criticam. De repente, os dois chegam abraçados aqui. Chorando, rindo, abraçando, em comunhão. Milagre. Essa semana, eu vinha vendo uma coisa estranha. Até pouco parecido com minha família, e ficava, o que será que está vendo? E comecei a orar, e Neide também. De repente, alguém chega para nós pedimos perdão para aquela pessoa. Glória a Deus, milagre. A família se recompôs. Não é que não possa acontecer, o que não pode é prevalecer. Você pode ter um problema com o irmão, e pode ficar com aquele problema até escurecer, mas não pode deixar amanhecer o sol. Fala para o irmão, viu, irmão? Fala para a irmã, viu, irmã? Você pode até ter problema, mas você tem que procurar. Tem que haver um milagre de Deus nessa área para termos uma igreja como satisfaz o coração de Deus, em unidade, em mutualidade de vida, em comunhão. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus nosso Senhor. Se porém andarmos na luz,
como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Como é que você mantém comunhão? Luz. Eu louvo a Deus porque tem muita gente da minha família rindo, porque Deus está fazendo milagres. Saiu, a Neide não vai gostar. Saiu, ela já está brava. Porque tudo que acontece eu falo aqui. Então, ó, esconda de mim, porque eu falo mesmo. Eu não vou parar de falar, porque Deus que manda. Agora, se Ele não quiser que eu fale, Ele vai fazer eu esquecer. Vamos ver. Não esqueci. Aconteceu na igreja dela, ela tem uma igreja só de mulheres. Como é que dá certo esse negócio de mulher? Pergunta para ela. Aliás, presta atenção nas mulheres da igreja. A igreja no mundo cresce mais por causa das mulheres. As maiores evangelistas e maiores resultados são pelos trabalhos das mulheres. Mas não fica contente porque sem os homens não prevalece. Porque eles é que dão a cobertura. Fala amém aí os homens. Aí chegou uma, que espero que não esteja aqui, e falou assim, estão falando, presta atenção. Ou então fala assim, todo mundo está falando. Não existe todo mundo. Quando a pessoa vem, fique sabendo que é ela mesma. Aí a Neide me conta, eu falei, agora você fala para o grupo. Ela deixou passar, orou a semana inteira e levou para o grupo. Aí agora eu não conto mais. Aí ela falou, olha, vocês estão falando. Disseram aqui que vocês estão falando. Ninguém estava. Aquela mulher não dormiu à noite. Ela chegou para ele, eu não dormi, você tocou no assunto. Eu não dormi. Quer dizer que foi você? Cuidado com o que vocês estão falando. Cuidado com esse todo mundo. Porque o inimigo é astuto e ele pega especialmente as mulheres. E faz fofoca. E eu elogiei as mulheres. Nós precisamos das mulheres. Elas são as melhores evangelistas. Elas querem como. Mas cuidado. Dá cobertura espiritual. Para que fique tudo em comunhão. Estão falando aí. A prática da comunhão em reciprocidade é com os nossos irmãos em Cristo. Presta atenção, não é com a pessoa de lá do mundo, é com um discípulo, é com um irmão em Cristo. A comunhão só pode acontecer entre irmãos. Não se unem luz e trevas. Nem depois na luz a questão dela na igreja dela. Quando você coloca na luz, a comunhão se restabelece. Não se unem trevas e... Cuidado os que estão namorando. E você tem que namorar, se você está na luz, pessoa que está na luz. Eu vou dar um exemplo. Minha neta, que Deus recolheu, que eu vou encontrar com ela na volta de Jesus, ela começou a namorar uma pessoa que não estava na luz na faculdade dela. Aí ela estabeleceu com Deus e disse, Senhor, eu vou ficar namorando e vou convidar 3 vezes, depois de eu falar de Cristo para ele vir à nossa igreja. Se ele não vier depois da 3ª vez, eu despacho. Fez um acordo com Deus. Porque luz, ela sabia, não se dá com as trevas. Aí, ela convidou ele a primeira vez. Não veio. Falou de Jesus, convidou a segunda. Ela me contou, não veio. Aí, pela última vez, ela convidou, tão compungida, porque ela queria namorar, um cara joia. Não veio. Aí, a hora que ela se preparou para despachar, ele veio.
converteu a Cristo. Depois de 8 meses de casado, ela foi recolhida e ele ficou aqui. 5 anos depois, agora, na igreja, lá no Paraná, ele casa com outra menina, na luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Até para namorar você evangeliza. Porque se Deus faz um pacto e aceita o teu pacto, ele vai abençoar. Cuidado aí, não ponha essas coisas juntas. Não ponhais, diz a palavra em 2 Coríntios 6,14. Não ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Pergunta Paulo. A comunhão, irmãos, é a vivência da unidade do amor ágape, o amor sobrenatural entre irmãos. Ela se expressa pela obediência dos mandamentos recíprocos. O mandamento recíproco primordial, eu já falei ontem, é amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. E esse é o primordial. Se você põe esse em atenção e procura obedecer, vai facilitar a obediência a todos os outros que você tem na lista dentro da sua Bíblia. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Tem uma pessoa aqui que eu não consigo amar, ela é de fora. É muito difícil para mim. Mas eu estou pregando isso. E eu tenho que procurar essa pessoa. Ela não gosta de mim, ela não quer a sujeição de Bauru. Tem um antagonismo entre ela e nós. Mas ela está incluída aqui. E Deus põe para provar que esse sermão que eu estou pregando, eu estou vivendo. Você deve ter alguém. Você sabe o que aconteceu conosco? No começo do nosso ministério? Alguém falou, nós vamos pescar, seu amigo, o senhor vai junto? Mas se vocês me convidaram, não, nós vamos na perua da missão. Então vamos. Mas não convida o fulano. Por quê? Porque ele é muito chato. Ele estraga a pescaria. Não fala nada. O senhor promete? Prometo. Então não é para esse fulano, não. Aí saímos de Kombi. Quando chegamos fora, depois dos guardas, eis que tem um fazendo assim. A turma, ele não para. Como que não para? Ele é irmão. O que você tira da Kombi, Deus põe de novo dentro da Kombi. Deve ter gente que você vai sair daqui, como eu tenho que sair, amando. E não é fácil. Mas o Espírito nos trabalha em nós para facilitar a nossa obediência. Fala amém aí. Pensa que eu não sei que você também tem. Pensa que eu não sei. O duro é confessar. Aí, se alguém disser, diz João, amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Mentiroso, você sabe, a mentira é filha do diabo. E se você mente, você é neto do diabo. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Quando um irmão ama, coopera, ajuda o outro irmão, está praticando a comunhão. A comunhão é a vivência da unidade e do amor entre irmãos. Ela se expressa pela mutualidade do mandamento recíproco. Quando cremos no Senhor Jesus e fomos batizados na água e no Espírito, nós
fomos regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive permanentemente em nós. Amai-vos uns aos outros, diz Jesus. E a obediência a esse mandamento não é optativa. Todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, pela fé e pelo batismo, temos de nos amar. Não amar é desobedecer ao Senhor Jesus. Acolhei-vos uns aos outros. É outro mandamento recíproco. Diz Paulo, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Por que você tem que acolher aquele irmão? Para a glória de Deus. Por que você foi escolhido por Jesus? Para a glória de Deus. O que mais Jesus quer é que o Pai seja glorificado. Quando ele perdeu a glória por ter se feito homem, e agora ele está para voltar, ele vira para o Pai, abre bem os olhos na sua oração, para mostrar que não precisa fechar os olhos quando ora, e fala para o Pai, Pai, glorifica o teu filho com aquela glória que ele teve antes da fundação do mundo. E por que ele queria ser glorificado? Para que o Pai fosse glorificado. Por que você tem que glorificar por amar o irmão? Para que o Pai seja glorificado. Acolher significa aceitem-se uns aos outros. Recebam uns aos outros. Eu morei nos Estados Unidos. Frequentava uma igreja presbiteriana na minha cidade. Um pastor aqui de Bauru estava nessa igreja, mudou-se para... Aí era São Francisco, mudou-se para Los Angeles e passou a pastorear uma igreja de negros. E lá em Los Angeles tinham 400 igrejas presbiterianas nessa época. Eles fizeram um trabalho nessas 400 igrejas para que todos tomassem a comunhão juntos. Uma igreja levaria os presbíteros da sua igreja para outra igreja, a outra para outra igreja, e oraram durante 3 meses, se juntaram, fizeram o esquema, e depois no final, quando está chegando o Natal, eles descobrem que era impossível, porque tinha presbíteros negros. E os negros descobrem que tinha um presbítero branco. Foi cancelada a comunhão junto, por uns serem brancos e outros serem negros. Eu fiquei muito decepcionado com isso. Aí cheguei na igreja que meu filho Ed era pastor junto, missionário em Londres. Estou no culto e escuto um cântico lá no fundo. Cheguei em casa e disse, Ed, nós estávamos cantando aqui no culto e tinha outra gente cantando para lá. Essa é a igreja dos negros. A igreja dos brancos na frente, a igreja dos negros no fundo. Não pode isso. Pai, diz o Ed, o senhor está na Inglaterra, você não está no Brasil. Cuidado. Não, mas nós vamos ter que fazer um culto junto. Você vai falar com o pastor. E fui para a Escócia, num encontro lá. E lá chegou o Ed depois, pai, vai ter o culto. O pastor concordou, falou com o pastor negro, os dois concordaram. No dia tal, a tal hora, vai ter o culto de negros e brancos junto. Eu contei para os pastores, era uma continuidade na Escócia, e eles não acreditaram. Eu falei, quem não acredita, pega a sua câmera de fotografar e de filmar, vai lá no dia, tal hora, e vai ver lá se é verdade ou não é, porque Deus é que está... E aí chegou o dia. Nós chegamos no culto, e tinha 2 divisões assim de cadeiras, uma de lá, outra de cá. Nós estávamos nessa divisão, e aquelas cadeiras estavam vazias, que era para os negros. Aqui os brancos. Aquelas portas grandes, de repente se abriram, aquelas negronas enormes que tinham que baixar a cabeça, né? Com aquele chapéu bonito, aquela roupa, e vinha, e foram sentando ali, do lado dos negros. Mas que culto é esse, né? Aí a dona Neide, metida a sebo como ela é, viu que tinha um lugar lá, levanta daqui do lugar dos brancos e senta com as negras. Uma negra olha nela branca, que ela não é bem branca, mas é. Aí
levanta de lá e também senta do lado de cá. E a hora que começou o culto, tinha gente de lá sentando aqui, daqui sentando lá. E aí o pastor branco começou e foi aquela vez, de repente o pastor negro ora. Eu estou desconfiado que o céu, todos os anjos são negros. Porque abriu o céu a oração do negro. Abriu! E foi uma coisa extraordinária. Começaram a chegar os irmãos da Escócia tirando foto. E filmando porque não acreditavam o que Deus está fazendo. Agora nós temos uma igreja em Nova York. E uma das primeiras vezes que eu fui assistir um culto na terça-feira à noite. Ali daquele irmão que cuidava dos jovens, agora me foge o nome. David Will. Estava lotada, nós chegamos exatamente no horário, 7 horas. Uma diaconisa brasileira falou, corre, eu tenho uns lugarzinhos lá em cima. E sentamos lá. Quando eu entrei, eu falei, não é aqui. Por quê? Ué, é negro e branco junto. Aí eu olho lá, estão batizando, começaram a batizar. Um pastor negro batizando, junto com o pastor branco. E aí vinha crente branco, batizava, com o pastor negro, com o pastor branco. E vinha crente negro, batizava. Daqui a pouco eles começam a distribuir a ceia. Diaconisa negra dando a ceia para branco. Diaconisa branca dando a ceia para negro. Eu comecei a chorar. Deus está fazendo a unidade do seu povo, a comunhão do seu povo. E aonde estiver dividido, Ele vai unir pela força e o poder do sangue de Cristo. Pela força e poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus, porque é isso que Ele quer aqui. E é por isso que nós estamos com esse tema, comunhão com Deus e uns com os outros. Seja negro, branco, japonês, amarelo, verde. Porque tem gente até verde. Vai na Índia. Vamos terminar aqui. Vamos terminar aqui. Ele termina falando, Paulo, até quanto ao débil. Tem sempre um crente fraco. Você pensa que eu não sei que aqui também tem? Tem sempre um crente débil. Na tua igreja também tem. Para que tem crente débil na nossa igreja? Para que nós acolhamos. Aí Paulo fala, acolhei ao que é débil na fé. Tem aqui gente que você não dá bola, porque é um crentinho vagabundo. Pô, converteu faz 23 anos, 5, e ainda está desse jeito. Põe atenção nele. Que aqui Paulo está falando, acolhei ao que é débil na fé. Quem sabe ele está precisando do acolhimento para poder crescer na fé. Muitos apresentam desculpas para não acolher o irmão. Porque fuma. Eu pertencia ao coral da igreja presbiteriana. Eu cantava tenor. E o regente que ensaiava, ele passava a tarde toda do domingo nos ensaiando. E depois ele saía da porta da igreja, punha um cigarro, acendia, ficava pitando. E eu não me conformava. Eu era crente de regra. Fui falar com o pastor, como é que pode? O nosso regente termina de reger tão bem. Depois ele fica pitando na porta da igreja. Aí ele falou, Abílio, você tem implicância com o pecado que faz fumaça? Não. Então deixa para lá. Eu entendi. Os meus pecados não faziam fumaça. E era pior do que esse pecado. Aí eu não fiz mais conta. Tem gente que não ama o irmão porque ele fuma. Para com isso. Tem gente que não ama o irmão porque ele bebe vinho. Tonto. Experimenta para você ver. Oh Deus. Onde é que eu estou aqui? Porque sendo homem,
usa cabelos compridos. Tem um menino aqui de boné virado para trás. Hoje ele está sem boné, danado, hein? Porque eu ia falar dele agora. Não consigo aceitar você de boné virado para trás. E ele já percebeu, já virou o boné para frente, porque ele me ama. E eu vou amar esse menino com boné de qualquer jeito. E esses que chegam, esses dias chegou uma para falar comigo, com um pau enfiado aqui, outro aqui, outro aqui. 3. E o homem com brinco. E tudo isso para ver. Olha, o que eu vou contar. Saiu uma irmãzinha jovem daqui da igreja, foi para uma outra cidade. E aí no acampamento ela veio, disse: você passou a Bíblia, eu tenho que voltar para Bauru, eu não encontro uma igreja igual essa. Mas como que não? Eu vou numa. Eles perguntam: de que igreja que você é? E eu estou de batom, estou de brinco, e eu sou da igreja. Eles não me aceitam, não por causa da igreja, por causa do batom, do brinco. Aí eu fui noutra. Entrei numa Assembleia de Deus, o pastor falou: de que igreja que você é? Eu sou da missão. Ah, então você é da nossa igreja. Mas e o brinco? Foi da nossa igreja. Aceitou ela com brinco. Mas aí ela falou: mas as mulheres da igreja não me aceitam por causa do brinco. O que eu faço? Tiro o brinco. Por amor. E quando você vem aqui, você põe o brinco. Aí chega lá, tira o brinco. Põe o brinco. Aqui tem uma pessoa que já era batizada aqui e foi para uma igreja batista em Belo Horizonte, e o pastor, que é nosso amigo, não podia dar liderança para ela, porque se não for batizada na igreja batista, não pode ter liderança. O que eu faço, Abílio? Ele quer que eu batize de novo. Batiza. Aí ela veio de avião aqui. Então eu tenho que batizar de novo? Tem. Por quê? Por amor. Você já é batizada. Mas Deus se quer liderando aquela igreja. Ela voltou e batizou. 2 vezes. Se precisar batizar 3 vezes por amor, vai para 3, para 4. Porque você não precisa mais do que uma. Mas para amar, às vezes, nós precisamos nos adaptar àquela situação. Amém? Eu tenho muita coisa para contar, mas vou terminar, porque vocês já estão cansados e eu também. Vamos lá, terminar. Estamos terminando. Conclusão. Temos que acolher o irmão da mesma forma como Jesus nos acolheu para a glória do Pai. Amém. Vimos que é com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo, que Deus fez habitar em nós. Deus quer que o homem tenha caído no pecado, distanciado dele, ele tem saudade intensa por nós. Ele tem chamado em toda a história da humanidade: anda na minha presença. Até a todos nós que fazemos parte da sua igreja, ele tem falado: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você tem ouvido o bater de Jesus à porta da sua alma? E tem permitido que ele entre para compartilhar uma refeição como amigos, em mutualidade um com o outro? Você irá daqui em diante procurar a comunhão com os irmãos e até com aquele que é débil na fé? Você irá procurar amar como Jesus te tem amado? Acolher, aceitar, receber um a um de seus irmãos em obediência aos mandamentos recíprocos que estão aí na tua Bíblia? Comece por aí, amando, acolhendo, servindo, perdoando, suportando. Agora isso eu tenho que contar. Meu sogro está morrendo na cama, câncer, não podia beber água. Eu ouvi, estávamos ali abençoando, e ele pediu para nós dois: orem para que Deus me leve. Nós oramos. E eu perguntei: o senhor chegando lá, se o senhor se encontrar com Paulo, o que o senhor vai falar? Eu vou falar para ele que eu aceitei tudo que ele falou, mas esse negócio de suportar uns aos outros não foi fácil.
Nisso entra um reverendo para orar. O reverendo orou, terminou com o Pai Nosso. O reverendo não se dava comigo. Saiu sem me abraçar. Meu sogro mandou chamar o reverendo. O reverendo voltou. Meu sogro, antes de partir, falou: reverendo, se o senhor não abraça a Bíblia, para de orar o Pai Nosso. Ele falou: vou continuar orando o Pai Nosso. E abraço a Bíblia, abraçando. Aí eu fui buscar soro no hospital, encontrei com o Edio Vilão correndo. Não precisa mais, Deus já o recolheu. Louvado seja o Senhor. E ele deve ter perguntado para o Paulo: esse negócio de suportar uns aos outros, temos que suportar, seja quem for, para a glória de Deus. Não é fácil, mas ele já te preencheu com a presença do Espírito, para você não ter mais desculpa. Amém? Fala para o irmão: você está cheio do Espírito. Creia nisso. Você está derramando. Você está transbordando. Você tem rios de bênção, de amor dentro da sua vida. Você está abençoando. São rios de vida. Creia. Você pertence a Deus. Você foi comprado por sangue. E Ele quer estar em comunhão constante com você. Seja você branco, negro, pobre, rico. Não tem diferença. E aqui nesse encontro, se você é de Guarulhos, não fica preferida a panelinha de Guarulhos, nem a panelinha de Bauru, nem a panelinha de... Não tem panelinha na igreja. A igreja é uma panelona só. Ama o irmão, seja ele da tua igreja local ou não. Abrace, beija. Ah, mas ele é fácil, você segura. Em nome de Jesus. Amém e amém. E o negativo, ó, até agora eu falei só no positivo, falando, sujeitando, repartindo, confessando, hospedando, preferindo, e agora eu vou falar o negativo. Não mentindo, não se vangloriando, não devendo para ninguém, não julgando uns aos outros, com a ajuda do Espírito Santo que está em nós. Amém e amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.